Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, console a sua vida onde você estiver. Este é o segundo vídeo sobre o conteúdo A Sabedoria Secreta de Cristo, um documento da antiguidade que foi encontrado em Nag Hammadi, no Egito. Segundo os pesquisadores de documentos da antiguidade, este documento é um dos mais profundos de todos já encontrado até hoje. Trata-se de um documento onde houve uma conversa entre Cristo Jesus após sua ressurreição e os seus apóstolos, os seus discípulos, onde nessa conversa foram reveladas muitas coisas profundas sobre o universo, muito conhecimento que ainda hoje os homens não conhecem nem sabem. Conhecimentos esses que não estão contidos dentro das páginas do que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Nós não queremos conturbar o ambiente, somente trazer à tona um documento que ficou escondido na penumbra do tempo. E hoje nós vamos trazer à tona a segunda parte deste documento. Você está preparado para entender um conteúdo forte e impactante? Se está preparado, então vamos lá. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. O tema deste vídeo é A Sabedoria Secreta de Cristo, revelações sobre os aeons eternos, sobre os universos eternos. Você está preparado para entender este conteúdo? Se está preparado, então vamos lá. Te peço antes, porém, que assista este vídeo até o final e faça comentários como você está compreendendo este conteúdo. Se for possível, deixe o seu like para que haja engajamento deste conteúdo. Seus discípulos lhe disseram: Senhor, nos revele aquele chamado homem, para que conheçamos a magnitude precisa da glória dele. O Salvador perfeito disse: Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro progenitor, pai, Adão, veio da luz resplandecente, portanto é chamado olho de luz. Também como os anjos sagrados, sendo indescritíveis, sem sombra e continuamente se alegrando em suas habilidades de raciocinar um presente que eles receberam do Pai deles. A soberania inteira do Filho do Homem, Filho de Deus, é repleta de felicidade indescritível e sem sombra. Com regozijo contínuo sobre tamanha glória imperecível, a qual nunca tinha sido revelada a ninguém até agora. Eu vim da primeira luz infinita e autogerada para revelar tudo a vocês. Foi o início da conversa entre Cristo Jesus e os seus alunos, os seus discípulos. Novamente, os discípulos disseram: Diga-nos claramente como eles vieram dos reinos imortais e invisíveis para o mundo que está cheio de morte e agonia. O Salvador perfeito respondeu: Todos que vêm para este mundo vêm como uma gota da luz e são guardados pela luz. Mas eu vim do reino celestial pela vontade direta da grande luz, escapando da escravidão da atmosfera, e eu despertei cada gota enviada por Sofia, para que cada uma possa gerar muitos frutos por meio de mim, se aperfeiçoar por meio de mim e se unir com o Pai por meio de mim, para que os filhos de Sofia possam ser justificados a respeito da imperfeição deles e possam obter a glória e a honra legítima de acesso ao Pai deles e conheçam as verdadeiras palavras de luz. E vocês foram enviados pelo Filho, recebendo luz para escapar dos planos malignos do ar, para pisar nas intenções maliciosas deles, superando a tentação da imoralidade carnal e da libertinagem. Veja que profundidade de ensino nos dias de Cristo, superando a tentação da imoralidade carnal e da libertinagem. Então Tomé disse a ele: Senhor, Salvador, quantas dimensões superiores, aeons,
ultrapassam os céus? O Salvador perfeito respondeu: Eu te abençoo porque você perguntou sobre os grandes reinos celestes elevados. De fato, suas raízes estão no infinito. Como eu disse antes, o autor progenitor criou 12 dimensões celestiais para seus 12 anjos. Todos estes eram perfeitos e bons. Tomé continuou: Quantas altas dimensões de imortais existem a partir do infinito? O Salvador perfeito respondeu: Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. O reino dimensional principal, Filho do Homem, primeiro progenitor, Salvador, foi este que apareceu. O secundário, Homem, Adão, olho de luz, ainda maior é o reino dimensional da divindade infinita eterna, a dimensão das dimensões autogerada, abarcando tanto o reino do Filho do Homem e do Homem, para incluir todos os imortais que eu descrevi anteriormente, aparecendo do reino de Sofia. Em seguida, o homem mortal revela altas dimensões celestiais, poderes e reinos, dando autoridade como ele acha conveniente e permitindo que eles exercitem seus desejos até as últimas coisas que estão acima do caos. Eles concederam uns aos outros para revelar cada magnificência, até pela dimensão espiritual de gloriosas luzes inumeráveis. Estes foram outrora chamados por número e nome. O primeiro reino era união e repouso. O segundo, assembleia, porque uma grande multidão apareceu e se revelou. Pois estas multidões se reúnem em união num reino particular. Então nós a chamamos de a Assembleia do Oitavo Céu. Ela é composta parcialmente daqueles com características espirituais masculinas. O restante possuem características femininas. O contingente masculino é chamado de Assembleia. O contingente feminino é chamado de Vida, para que possa ser demonstrado que todas as dimensões celestiais vieram à vida pela Mãe. Então, nomes foram dados. Alguns foram chamados deuses, deuses dos deuses. Revelaram deuses pela sabedoria. O conteúdo é profundo e revelador para aqueles que querem entrar numa dimensão espiritual. Como vimos, nomes foram dados. Deuses dos deuses revelaram deuses pela sabedoria. Senhores dos senhores, a partir de seus pensamentos, revelaram senhores. Senhores, a partir de seus poderes, revelaram arcanjos. Arcanjos revelaram anjos pelas suas palavras. Dos anjos, outros semblantes com estrutura e forma apareceram, como também outras dimensões celestiais elevadas, mundos e um conjunto de nomes. Eram revelações que o Senhor estava passando para os seus discípulos. Todos estes imortais têm a autoridade do homem imortal, que também é chamado silêncio, pois a majestade dela foi aperfeiçoada sem a necessidade de fala. Com esta autoridade, cada um dos imperecíveis criou um reino na Assembleia do Oitavo Céu, erguendo tronos, templos e outros firmamentos, refletindo suas próprias majestades e para as suas próprias glórias. Isto foi pela vontade de Sofia, a mãe do todo. O que nós entendemos neste conteúdo, neste documento revelador com uma profundidade jamais vista, é que todo o universo, o que o homem conhece e aquele que é desconhecido, está totalmente povoado por vida, vida muito mais inteligente do que a vida terrestre, vida em abundância, vida celestial, vida eterna. É a revelação que o documento está nos trazendo.
Eu vou parar um minutinho e te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreve aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens àqueles que ainda não a conhecem. Também deixe o seu like, se for possível, para que haja engajamento e o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas. Acione as notificações para receber novos vídeos e compartilhe o máximo que você puder, com 2, com 3, com 10, com 20 pessoas este vídeo. Meu muito obrigado por se inscrever no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, vamos continuar. Então os apóstolos sagrados disseram: Senhor, Salvador, conte-nos a respeito daqueles que vivem nas altas dimensões celestes, já que esta sabedoria é pertinente à nossa discussão. O Salvador perfeito disse: Eu revelarei qualquer coisa que vocês me perguntarem. Estes seres fizeram inumeráveis multidões de anjos para suas próprias companhia e glória. Eles criaram espíritos virgens, conhecidos como as luzes celestiais, imutáveis e indescritíveis. Estes foram criados perfeitos no instante pela força de vontade e, devido à natureza deles, são imunes à doença e fraqueza. Veja que revelação profunda. Seres que foram criados em outros mundos, que são totalmente imunes a doenças e fraquezas. Isto seria uma bênção para a humanidade. Assim se completaram as altas dimensões celestiais para a glória do homem imortal e da Sofia, sabedoria, aos quais há padrões celestiais caóticos para todos os outros firmamentos e estabelecimentos abaixo. Todas as naturezas, a partir desta revelação do caótico, estão dentro da esfera da luz, sem sombra, indescritível, com alegria inexprimível. Todos estes espíritos se deleitam na estabilidade de suas glórias e repouso contínuo. As gerações subsequentes a estes seres não têm sequer a capacidade de descrever tal glória, felicidade e repouso. Veja que conteúdo revelador. As gerações subsequentes a estes seres não têm sequer a capacidade de descrever. Veja como é difícil compreender tal conteúdo. É para quem quer se aprofundar na espiritualidade. O Senhor continuou: Eu estou lhe dizendo tudo isto para torná-los cientes, para que vocês possam brilhar na luz ainda mais do que eles. Maria então falou: Mestre sagrado, onde os seus discípulos se originaram e para onde eles vão? O Salvador perfeito respondeu: Você deve saber que a grande Sofia, mãe do todo e cônjuge da criação, desejou trazê-los para a existência sozinha. Mas as vidas deles originaram apenas pela vontade mediadora do Pai do Todo, para que a bondade inimaginável dele pudesse ser revelada. Através da criação do mortal, uma barreira espiritual surgiu, dividindo o mortal e o reino deles, dos imortais e aqueles que vieram depois, seguidos por cada circunstância histórica e consequência de que estamos cientes, tal como a revelação da fraqueza inata da primeira mulher mortal e a consequente disputa dela com o erro. Como eu disse antes, do alto reino celestial veio uma gota da luz e do Espírito, descendo até as regiões inferiores do caos, para que formas de seres vivos pudessem ser modeladas através dela, pelo calor da respiração da grande luz. Este é um julgamento para o arquigerador, conhecido como Ialda Baote. Este nome é tenebroso. Nós não vamos esclarecer ele neste momento, mas você pode procurar outros vídeos dentro deste canal que nós abordamos sobre este ser chamado Ialda Baote. Dentro destas formas foram soprados tipo uma alma viva,
murchas e adormecidas na ignorância. Então, nomes foram recebidos por todos aqueles que estavam no mundo do caos, através do imortal, quando a respiração foi soprada nele. Pelo consentimento da mãe Sofia, sabedoria, o homem mortal compilou vestimentas por tipos, assim efetuando julgamento aos ladrões. Você sabe quem são esses ladrões? Procurem, pesquisem, estudem, se aprofundem, peçam revelações ao Eterno, que Ele te revelará quem são esses ladrões. Nós falamos deles em vídeos anteriores. Mas, já que ele era uma alma, ele não foi capaz de acomodar o poder por si próprio, até que o número de seres formados completasse o tempo que seria determinado pelo grande anjo. Agora eu completei o meu ensinamento sobre o homem mortal e afrouxei as amarras dos ladrões por ele. Eu quebrei as celas dos impiedosos na presença deles. Eu humilhei a malícia deles, e eles se envergonharam, se erguendo da ignorância deles. Eu vim para este lugar para que eles possam se unir com esse mesmo espírito e respiração, para que pela respiração de dois possam vir um, assim como no princípio, para que vocês possam render muitos frutos e subir até aquele que é do princípio, na felicidade indescritível, glória, honra e graça do Pai do Todo. Quem quer que conheça o Pai em sabedoria pura, irá para o Pai e repousará no Pai não gerado. Mas aqueles que não o conhecem do modo correto, irão desviar-se para o Deus defeituoso e para fora da assembleia do oitavo céu. Você sabe quem é o Deus defeituoso? Se não sabe, procure no nosso canal os vídeos intitulados Jeová é realmente o Pai de Jesus, que nós estaremos esclarecendo nesses vídeos essas e muitas outras verdades. Vamos continuar. Quem quer que conheça o Filho do Homem na sabedoria e no amor, que venham e me tragam o seu sinal, para que possa partir para as mansões com aqueles da Assembleia do oitavo céu. Veja que o documento está tratando de um oitavo céu, que ainda não é o Ogdod ou o paraíso que a Bíblia revela. Está falando de um local intermediário entre o paraíso e os terráqueos, o paraíso e os que habitam no planeta Terra. Ainda não é o paraíso como as Escrituras assim descrevem. O documento é profundo e traz revelações profundas. Vejam, eu revelei o nome do perfeito para vocês e a vontade perfeita da mãe dos anjos sagrados, para que a multidão seja completa e apareça nos aeons, para que todos estes possam partilhar da bondade e da abundância insondável, ou seja, repouso, do grande Espírito invisível, e possam viver no ambiente de liberdade. Eu vim do primeiro que fui enviado para mostrar a vocês quem era do princípio, apesar da arrogância do arquigerador e os anjos dele, já que eles ostentam ser deuses. Veja que revelação profunda. Quem tem um certo conhecimento dentro das Escrituras, do que nós chamamos de Antigo e de Novo Testamento, já compreendeu a profundidade que está sendo abordada por este conteúdo. Eu vim para remover até mesmo a cegueira deles, para que eu partilhe a sabedoria de Deus, que está acima de todas as coisas. Portanto, eu proponho a vocês que andem sobre os túmulos deles, humilhem as intenções miseráveis deles e quebrem os comandos deles, substituindo-os com o meu comando. Eu lhes dei autoridade sobre todas as coisas como filhos da luz, para que vocês possam pisar sobre o poder deles com seus pés.
Estas coisas o Salvador abençoado disse antes de desaparecer para eles. Então, todos os discípulos ficaram numa grande alegria indescritível no Espírito daquele dia em diante. E os discípulos começaram a pregar o Evangelho divino, o Espírito imortal eterno. Você terminou de assistir um vídeo onde nós abordamos um documento que tem como título A Sabedoria Secreta de Cristo, Revelações sobre os Aeons, Universos Eternos. Como você recebeu este conteúdo? Como você recebeu esta mensagem? Deixe aí nos comentários. Os seus comentários são muito importantes para dar engajamento neste vídeo e neste conteúdo. Que Deus te abençoe, que o Eterno, o Criador de todas as coisas, o Deus ainda desconhecido, abençoe a tua vida e a tua família em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.